Olá, seja bem-vindo ao Profetizando Vida da Rede Super de televisão. E eu estou aqui para profetizar vida na sua história, porque eu creio que Deus pode mudar todas as coisas e fazer você viver um novo tempo. E eu quero deixar no teu coração um texto que está em Tito capítulo 2, versículo 11, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse texto, ele nos traz sobre a graça de Deus, ele fala da graça salvadora, da graça que nos liberta, mas também fala dessa graça que está aqui no versículo 11, que não é muito comum ouvirmos, a graça que educa, a graça que ensina, a graça que nos modifica, porque educar, ensinar, é trazer luz, é trazer conhecimento, é trazer uma nova visão, é fazer você ter uma nova perspectiva a respeito de algo, a respeito da sua própria vida, é trazer instrução, é fazer você conhecer aquilo que era oculto. E a graça de Deus nos traz educação. O que significa isso? O Evangelho de Cristo, ele não veio somente para nos salvar da morte eterna para a vida eterna. Ele não veio somente para destruir as obras do diabo e fazermos viver as promessas de Deus, mas ele veio também educar o ser humano. Por que isso? Porque desde a queda no Éden, o homem vem caminhando na perdição, andando segundo o pecado, andando segundo a sua carne, andando segundo a sua própria ótica de valores, de costumes, de moral e etc. E o homem tem só piorado. Se você observar a humanidade, a história da humanidade, o homem está só piorando. E todos nós carregamos uma herança familiar, uma herança cultural, o contexto onde você foi criado, a maneira que você foi criado, te ensinou valores, você formatou a sua personalidade, o seu caráter com aquilo que você ouviu, com aquilo que você viu, com aquilo que você sofreu. Tudo isso formou quem você é hoje. E muitos de nós viemos para a Igreja de Cristo, já como adultos, com uma carga de história na vida, com uma herança na nossa vida. E tudo isso forma quem você é hoje. Hoje, as pessoas têm muita dificuldade de relacionamentos, porque carregam tantas histórias, tantas marcas. E é tão interessante que o Evangelho pode mudar também essa parte da sua vida. O Evangelho pode te educar, o Evangelho pode te ensinar valores do céu, valores que você não encontra facilmente aqui nessa terra, valores que os homens não ensinam, mas Jesus pode te ensinar. Ele veio para nos educar, para quê? E o texto diz, para que nós possamos renegar a impiedade e as paixões mundanas e viver nesse presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Até a volta de Jesus, nós temos que viver uma vida que agrada a Deus e uma vida que representa Deus nessa terra, uma vida parecida com Jesus. Ele é o nosso modelo. Um exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo, quando ele era um perseguidor da igreja, um homem sanguinário, um homem que tinha os seus conceitos, tinha os seus valores, tinha as suas doutrinas próprias, andava ali de forma tão radical, mas quando ele encontra com Jesus, ele entra num processo de transformação, num processo de mudança interna, e essas mudanças começaram a refletir Cristo na vida dele de tal maneira que chegou a um certo momento ele pôde dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como isso é possível? Sim, há uma realidade espiritual. Jesus mudou o coração dele. Jesus mudou a essência do apóstolo Paulo, mas Jesus também educou o apóstolo Paulo. Não é à toa que Paulo diz lá em Romanos 12 que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. A nossa mente é onde armazena toda a nossa história,
Todos os nossos valores estão na nossa alma, a nossa personalidade, o nosso caráter, aquilo que norteia nossas escolhas e vontades, ações e reações, e por isso nós somos como nós somos. Pessoas que sofreram muito, pessoas que foram abusadas, pessoas que não teve uma família estruturada, talvez um abandono, uma rejeição, tem tanta dificuldade de relacionamentos, tem tanta dificuldade de relacionar consigo mesmo por causa desses valores que estão dentro dela. Mas quando essa pessoa se entrega completamente ao Evangelho de Jesus, a ponto de ser transformado pelos valores do reino de Deus, mudar a sua forma de pensar, mudar os seus valores, essa pessoa então começa a experimentar a vontade de Deus que Paulo fala em Romanos 12, que é boa, agradável e perfeita. Jesus quer nos educar para que eu e você possamos viver essa vontade de Deus, para que você viva uma vida boa, uma vida perfeita, uma vida agradável, porque é isso que Deus tem para nós. Deus quer nos ajudar a viver uma vida de relacionamentos saudáveis, para que os casamentos sejam saudáveis. Talvez você viveu e cresceu numa família onde os seus pais não tinham bom relacionamento, você não teve uma referência em casa, mas a partir do Evangelho, você pode ser levantado como uma nova geração nessa família, para viver o melhor de Deus no casamento. Talvez você foi criado numa pobreza extrema, onde você nunca conseguiu acreditar que você poderia ter uma vida um pouco melhor. Mas aí você vem para o Evangelho e começa a aprender os valores do reino e você percebe que Deus pode te dar novas oportunidades da vida. Você então começa a crer, você começa a sonhar, você começa a trabalhar, a lutar por alvos e você começa a prosperar e mudar a sorte da sua vida. Ou seja, o Evangelho de Cristo nos educa para que toda a nossa vida seja transformada, seja melhorada e que você e eu possamos refletir Cristo através dessas mudanças. Não é uma mudança externa somente, não é uma tentativa diante dos homens, na força do braço, tentar ser alguém melhor, não, é aqui dentro. É uma entrega completa ao senhorio de Cristo, é uma entrega completa à palavra de Deus, é quando nós trazemos essa palavra para a nossa vida, ela é nosso alimento, ela é a nossa essência, é a nossa prática. Tiago diz isso. Tiago diz que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas temos que ser também praticantes da palavra. Quando eu e você começamos a praticar a palavra, ela começa a se tornar parte da nossa vida, nós somos transformados de dentro para fora. E isso é lindo. Isso não tem a ver com a igreja em si, não tem a ver com as pessoas em si, não tem a ver com ordens que nos deram, tem a ver com o nosso relacionamento genuíno, com a nossa entrega genuína ao Evangelho de Jesus. Não simplesmente a regras, mas a esse relacionamento que nos molda, que nos ensina, que nos transforma de dentro para fora. Você e eu, nós podemos viver nessa era presente, nesse século, hoje, agora, totalmente longe das paixões mundanas, totalmente longe dos valores desse século, vivendo uma vida sensata, uma vida justa e uma vida piedosa. O mundo que nós vivemos hoje não é assim. Por isso que você e eu, como cristãos, temos que ser luz, temos que ser luz de Cristo nesse mundo, através dos nossos valores, através das nossas ações e principalmente das nossas reações. Que a graça de Deus possa educar você, educar a mim, através do conhecimento da verdade. E essa verdade vai nos libertar dia após dia. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.